O conteúdo que nós vamos falar, eu vou colocar na tela para vocês verem aqui, é o passado, o presente e o futuro, segundo a Bíblia, dentro da visão de Neville Goddard, explicados por Adam Sobrinho. Eu vou tirar o slide, porque eu quero dar um recado importantíssimo para você. Eu quero que você, nesse momento, baixe o seu senso crítico. Baixe todo o seu julgamento. Eu quero que você experimente ouvir tudo. Ouça tudo. Cara, eu estou pedindo para você baixar o julgamento, baixar suas críticas, porque eu vou falar de religião, eu vou falar de Deus, mas eu não quero que você fale, o Ada falou isso da minha ou daquela religião. Eu não tenho nada contra religiões, ok? Então eu vou explicar para vocês hoje algumas coisas sobre as nossas crenças e quero que nesse momento você baixe o senso crítico, baixe todo o seu julgamento e ouça todo o conteúdo que eu tenho para falar para você. E hoje nós vamos bater muito em cima do medo. A crença de maior destruição da humanidade é o medo. Hoje você vai saber de onde ele vem, como que ele nasce, por que ele vive aí. Agora, o mais importante é que no final, eu vou convidar todos vocês vão participar comigo de uma técnica, de um exercício fantástico, prestem atenção. Esse exercício de hoje é o exercício que eu faço dentro dos consultórios. Então, baixe seu senso crítico, presta atenção no que nós vamos falar. No final desse treinamento, você já vai sair daqui totalmente transformado ou transformada, ok? E eu quero já colocar a nossa hashtag aqui, ó. Qual que é a nossa hashtag favorita? Tá aqui, ó. A nossa hashtag Eu Sou Foda e você é foda. Venha para cá, livre de julgamento. Absorva tudo, ouça tudo. E depois você vê o que serve, o que é útil para você, o que não é útil. E você absorva aquilo que é útil. Porque em tudo temos uma lição. Então, bora, sem mais delongas. Então, vamos aqui falar do conteúdo para vocês, ok? Prestem atenção, eu vou ler bem lentamente e explicar para vocês do que se trata. Bora para o conteúdo. Olha, o conteúdo diz o seguinte: o passado e as crenças limitantes. Então, vamos falar das crenças limitantes e você vai entender aqui, ó. As crenças limitantes são mais ou menos iguais a ímãs, tá? Parece um ímã. Então, se você crê em algo, isso acaba se tornando realidade para você. Você acaba atraindo isso. Então, toda crença é um ímã, tá? Agora, o que você precisa entender, Ada, mas como que essas crenças são formadas? Elas são formadas ou representadas por todas as ideias que você viu, ouviu ou concluiu. E aí você acaba, então, criando o quê? Um medo do futuro por acreditar que você pode reviver algo relacionado às crenças do seu passado. Olha que interessante isso. Você tem medo. Eu fiz uma pesquisa e a maioria das pessoas tem medo do futuro. Todo mundo tem medo, mas o medo é do futuro. Por que elas têm medo do futuro? Porque elas têm medo de reviver algo ou alguma crença que veio do passado, ou que foi implantada, ou que ela viveu, ou que ela presenciou, ou que seja na vida dela mesmo, ela acaba tendo esse medo. Mas e se isso acontecer lá também? Porque aconteceu com fulano, pode acontecer também. Então, presta atenção. Presta atenção. O medo, a maior crença, a crença de maior destruição da humanidade, chama-se medo. Então, presta atenção. Em muitas ocasiões, talvez você pensou no seu futuro. E talvez você teve uma visão errada. Mas isso vai acontecer. E você abandonou a oportunidade. Muitas pessoas esquecem de que a vida, ou Deus, quando você pede, Deus não te dá aquilo que você pede, Ele te dá oportunidades. E às vezes você pega aquela oportunidade e você cria lá na frente um futuro medroso, um futuro cagão, vamos dizer assim, de gente cagona. Você cria aquele futuro de medo e você perde aquela oportunidade. Mas é para vocês terem uma ideia, quantas oportunidades você perdeu por medo do futuro, tá? Então vamos embora continuar aí. Por que o medo acontece, né? Isso acontece porque você está conectado, você se conecta com essa verdade. E essa verdade que você se conecta é o que a vida vai trazer para você. Situações compatíveis com a vibração que você está. Eu sempre comparo isso com estação de rádio. Imagina, você conecta numa rádio, você está conectada naquela rádio. E você vai receber o quê? A vibração, que são as ondas, né, sonoras que vai chegar até você. A vibração daquela rádio. Você só vai deixar de ouvir aquele rádio
ou aquela rádio, ou receber aquela vibração, quando você ir lá e mudar de estação. Então, hoje é o dia de você virar a chave. É o dia de você entender que você precisa virar a chave. Eu estou aqui, vou repetir, para mostrar para você um caminho. Mas a decisão e a escolha é sua. Vocês vão ganhar, todo mundo vai ganhar um e-book sobre crenças limitantes, inclusive sobre o medo. Vocês vão ganhar esse e-book totalmente gratuito. Para ganhar o e-book, você precisa clicar no link e entrar no grupo gratuito. É só lá no grupo que eu entrego, para não ficar entregando aí, colocando. Então, entrou no grupo, você recebe. Bora aqui para o conteúdo. Olha só. Vocês, então, devem estar pensando, bom, Ada, então, o que é o medo? De onde esse medo vem? De onde esse medo vem na nossa vida? Do que você tem medo? Então, vamos lá. Uma das crenças, vou repetir aquilo que eu falei no começo, mais destruidora da humanidade, sem dúvidas nenhuma, gente, é o medo. Conta aí para mim. Eu vou repetir, quantas oportunidades você perdeu por causa do medo? Quantas coisas você deixou de fazer e se arrependeu depois? O medo é a maior crença destruidora da humanidade. Presta bem atenção para vocês entenderem. A maioria das pessoas vivem presas no passado, porém, presta atenção, mas o medo é do futuro, como eu acabei de falar. Então, você acaba vivendo uma vida de incerteza, uma vida de confusão, cheia de conflitos. Quantas vezes você olhou e percebeu que a sua vida está assim? E tudo isso você tem consciência de que é o medo. Talvez você já reconheceu o medo, mas você tem dificuldades de se livrar desse medo. E hoje você vai entender como se livrar desses medos todos que faz mal a você. Então vamos lá. É assim que muitas pessoas acabam se tornando uma pessoa violenta, revoltada, agressiva. Por que a pessoa se torna assim? Porque ela não tem coragem. A maioria das pessoas não tem coragem de enfrentar a realidade. Só que eu sei que o medo tira a coragem das pessoas enfrentar o medo. E muitas pessoas que não têm coragem de enfrentar o medo, elas acabam criando mentira, falsidade, se tornando uma pessoa hipócrita. Esse é o grande problema que o medo causa na sua vida. Fala para mim, quantas vezes você teve que mentir por causa do medo? Quantas vezes você, mesmo que não faça parte da sua índole, do seu caráter, você se tornou uma pessoa hipócrita por causa do medo? O medo impede as pessoas de fazerem o que elas querem. E aí acaba forçando as pessoas, muitas vezes, a mentir, a atacar, a fazer aquilo que você não quer. Por isso é que o medo é o grande mal da humanidade. É a maior desgraça da humanidade, falando em outras palavras. Quantas vezes você mentiu por causa do medo? Quantas vezes você atacou alguém por causa do medo? Quantas vezes você foi falsa ou falso por causa do medo, mesmo que não seja da sua índole? Fala para mim, eu sei que talvez não está no seu caráter, mas você com medo e sem coragem de enfrentar o medo, acabou fazendo isso, acabou cometendo isso. É normal. Eu já fiz isso. Eu já menti muito por causa do medo, porque eu não tinha coragem de enfrentar essa bosta chamada medo. Porque eu não tinha coragem de bater no peito e falar, eu sou foda. Por isso que eu falo, hoje eu bato no peito e falo, sou foda. Então presta atenção, eu mentia muito por causa do medo. Eu não sou um cara mentiroso, mas eu era um cara medroso. Então eu mentia que eu não estava em casa, eu mentia que eu perdi o telefone. Eu cansei de mentir. O dia que eu tomei coragem de enfrentar essa bosta desse medo, eu me tornei esse cara. Vocês vão saber aonde o medo me levou, mas o mais importante, vocês vão saber o que eu fiz. Como que eu dei a volta por cima e saí de tudo isso, dessa merda de medo? É normal. Ninguém está aqui para criticar você, para condenar você. Quantas vezes? Então, presta bem atenção para vocês entenderem aqui, vocês vão entender um pouquinho mais do que eu quero falar. O medo é a maior das prisões do passado. E você precisa se libertar desse medo agora mesmo. Mas aí, quando você pensa em se libertar do medo, surge uma pergunta, não surge na sua cabeça? Mas o que é o medo? Então, do que realmente as pessoas têm medo? E a resposta é simples: medo do futuro. Porém, o medo é uma prisão do passado. Viram como... Eu sei que fica difícil de entender, por isso que eu estou explicando da maneira mais clara para vocês entenderem, porque eu entendia isso. Eu ficava... Quantas vezes eu falava, minha vida está assim por causa do meu passado, eu acho que é por isso, por aquilo. Eu comecei a buscar coisas no passado. E realmente era simplesmente uma prisão que eu estava nesse passado. Então, o medo é o medo do futuro. Porém, o medo é uma prisão do passado.
As pessoas estão presas no passado. Olha só que interessante. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, o medo. Tudo aquilo que a gente tem medo é o que a gente mais atrai. É o que a gente mais atrai. Deixa eu contar uma história rápida para vocês. Eu tenho várias histórias de medo. Eu, quando era criança, eu tinha medo de passar em frente a um cemitério, numa cidade do interior, aí em São Paulo, a cidade chama Mogi Guaçu. Um beijo para Mogi Guaçu, uma cidade que eu morei, acho que acredito que dos 9 até os 14, ou até os 12 ou 13 anos. E eu tinha medo porque nós íamos a pé para uma praça, era onde a gente encontrava as meninas para namorar e tal. E quando a gente voltava a pé também, tinha que passar nesse cemitério. E de tanto eu ter medo, um dia eu vi uma coisa na porta lá desse cemitério e eu não conseguia correr, as minhas pernas travaram, minha voz não saía e as pessoas não olhavam para trás, continuaram andando. Eu queria gritar e não conseguia. Sabe, e quando aquilo foi passando, eu consegui dar um berro bem grande e sair correndo pra caramba. Então, olha como o medo, ele trava, ele paralisa a sua vida. Mas ele sempre acontece. Você tem medo. Tem uma amiga aí em São Paulo que tinha medo de ser assaltada, medo de ser assaltada. Eu morei em São Paulo a minha vida inteira. Eu fui criado em São Paulo desde os 3 anos de idade. Hoje eu vivo em Goiânia, no estado de Goiás, no estado de Goiânia. Mas eu morei em São Paulo a minha vida inteira, eu nunca fui assaltado aí em São Paulo. Então prestem bem atenção. Ela tem tanto medo, já roubaram 2 celulares dela. Sai na rua e rouba o celular. Por quê? Quando você anda com medo, o seu subconsciente começa a emitir uma energia, uma frequência de medo. E o universo responde. Então o universo fica pensando, bom, deixa eu colocar alguém para assaltar essa pessoa, porque ela tem medo de um assaltante, todo dia ela fala, será que o assaltante vai me roubar? Será que eu vou ser roubado? E o universo fala, bom, vamos colocar alguém para roubar, porque senão a pessoa pensa que está doida. É mais ou menos assim que acontece, ok? Vamos lá então? Vamos seguir mais para frente aqui, ó. Bom, você, por exemplo, vou fazer uma pergunta. Você está com medo nesse momento? Não, né? Você está aí sentadinho no seu sofá, na sua poltrona, na cadeira, onde quer que você esteja. Você está aí tranquilo, sem nenhum tipo de medo. Mas aí, o seu pensamento começa a entrar em ação. Porque talvez você se lembre que alguém possa ter dito alguma coisa assim para você. Mais ou menos igual que eu vou falar agora. Deixa eu tomar uma água aqui. Mais ou menos igual eu vou falar para vocês. Você está lá tranquilo, pensando no seu futuro, fazendo sua meditação, você começa a pensar, nossa, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu vou investir naquele projeto, você começa a pensar, vem alguém e começa a dizer assim para você, olha só o que a pessoa começa a dizer, do jeito que as coisas estão indo, você nunca vai ser ninguém na sua vida. E aí você começa a pensar, opa, peraí, é mesmo, né? Ou então, com essa situação que a gente está, a gente nunca vai conseguir prosperar. E etc. As pessoas vão sempre dizendo isso para você. Lembra, a sua família inteira era assim. Você também vai ser. As coisas não é fácil, o dinheiro não cai do céu. E aí você começa a ficar achando é mesmo. E as pessoas falam, o país está em crise, o mundo está em crise. E você começa a absorver essa ideia de crise. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o mundo está inundando de dinheiro. Não existe crise. De verdade, galera. Não existe crise. Presta bem atenção no que eu estou falando. Para de comprar a ideia que a mídia vende para vocês, porque a mídia tem esse objetivo. Nós vamos falar isso nas aulas futuras. Presta atenção, então. Aí as pessoas vão dizendo isso para você. Aí você começa a pensar. Talvez você pense, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas vem na sua mente. Vem na sua mente, mas todo mundo vai rir de mim, todo mundo vai me achar de louco. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo que riu de você, eu falo por mim, vou falar por mim. Todo mundo que riu de mim, que me chamou de doido, teve gente que me chamou de ateu, de herege. Eu não sou ateu, todo mundo sabe a minha relação com Deus e a minha visão sobre Deus. As pessoas que riram de mim, hoje me perguntam como eu fiz. E eu cobro, e cobro bem, para ensinar as pessoas. Então, presta atenção. Aí você pensa que as pessoas vão rir de você. E por causa disso, é que você acaba procrastinando, porque você tem medo. O medo de você dizer ou pensar. O medo, melhor dizendo, do que as pessoas vão dizer ou pensar, né? E aí você, então, sobre você e seu objetivo. E aí você fica exatamente na tal falsa zona de conforto. É aí que você precisa acordar para a vida e sair dessa zona de conforto. Presta bem atenção, porque o que eu vou falar para você, o conteúdo disso aqui é valioso para você entender. Eu estou aqui de coração aberto, eu estou aqui apaixonado pelo meu trabalho, eu amo o que eu faço. Eu falo para todo mundo, quando alguém pergunta o que você é, eu falo, eu sou um instrumento de Deus a serviço da humanidade. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é esclarecer as pessoas. Então presta atenção aqui, ó. O medo é um fantasma que você cria na sua mente. Lembra que eu falei lá da sua mente? Então, se ele é um fantasma, por que você não consegue libertar desse medo?
Por que as pessoas não conseguem se libertar do medo? Por que vocês acham? Porque você acaba tornando um com a sua mente. Você se une com esse medo. Você acaba sendo o medo. Você acaba se tornando um com a sua mente. Então, em vez de você falar, eu sou corajoso, fala, eu sou medroso. Porque lá dentro de você tem essa voz dizendo. E aí você cria um falso eu. Quando você cria esse falso eu dentro de você, presta atenção, você acaba se tornando. Esse falso eu é a sua identidade. Então, essa é a falsidade que você está mostrando para as pessoas. Um falso eu criado por dentro da sua mente. Você é o medo. Você passa a ser esse medo. Você cria uma conexão tão forte. Então, se você tivesse nesse momento, com todos os seus sonhos e desejos realizados, fala para mim, se nesse momento todo mundo escrevesse, uhul, eu tô rico, uhul, eu tô curado, ou curada, eu tô feliz, como seria para você? Você teria medo? Eu acho que não, eu tenho quase certeza que eu acho que você não teria medo se você tivesse nesse momento com todos os seus desejos, todos os seus sonhos realizados. Você teria medo? E se você teria, do que você teria medo? Galera, eu tenho certeza, deixa eu ficar mais para cá para centralizar um pouquinho mais a minha imagem, todo cantinho, porque eu queria ler ali. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Qual é o medo que te destrói? Você tem medo de fazer algo e não dar certo? Você tem medo do que as pessoas vão falar? Então, presta bem atenção. O que eu estou explicando para você foi algo que eu demorei anos, porque eu via muita leitura de Neville e quase ninguém explicava. Eu via muita gente falando do medo e pouca gente explicava como que é o medo, como que as coisas acontecem. Prestem atenção. Prestem atenção no que eu estou falando para você. Do que é que você tem medo? Pensa comigo. Se você tiver uma coragem, se você for uma pessoa corajosa, dificilmente as pessoas vão te controlar. Mas quando você tem medo, é muito fácil de ser controlado. E assim acontece na política, na religião, as pessoas querem e vivem a vida inteira nos controlando. Presta atenção. Então você tem dois caminhos. Ou você continua sendo uma pessoa de merda, ou você continua sendo uma pessoa foda. Você só tem duas escolhas, mas a decisão é sua. Eu venho aqui e exponho todo o conteúdo para você. Eu te mostro o caminho, mas eu não vou caminhar por você. Você tem o livre-arbítrio e eu não posso, de maneira nenhuma, interferir no livre-arbítrio que você tem. Você quer vencer esse medo, você quer enfiar o pé no rabo desse medo, mandar ele pra puta que pariu, vamos dizer assim, mandar ele a merda, pros picos do inferno, se existisse o inferno. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Eu Sou Foda aqui, a hashtag, e eu quero que vocês tirem uma selfie aí, posta lá no Instagram e me marca. Então vamos fazer uma pose, batendo no peito, eu sou foda, tá? Tira o print assim, ó, eu sou foda. Pronto, todo mundo já tirou, né? Então, posta lá no seu Instagram e me marca. Me marca que eu vou compartilhar. Quem já tem meu Instagram, quem não tiver, só colocar da Sobrinho Oficial. Valeu, galera. Beijo no coração. Tchau. Livre de todos os problemas e de todos os seus medos. Tchau, galera.